Lucas capítulo 10, versículo 1 em diante. Amém? Diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Será que você consegue repetir esse versículo comigo? 1, 2, 3. A colheita. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande os trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhe: o reino de Deus está próximo de vocês. Será que você pode dizer isso? 1, 2, 3. O reino de Deus. Diga para 2 pessoas isso. Diga: o reino. Diga para mais uma. Diga mais uma vez. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. O reino de Deus está próximo. Sentem-se, em nome de Jesus. Para nós, uma noite muito especial. Uma noite onde nós estamos vivendo, o melhor do que Deus pode promover para nós. Eu sempre gosto de falar que nós não estamos aqui realizando apenas um culto onde nós temos uma plateia. Nós somos uma igreja onde nós pensamos que cada um que está aqui essa noite, de fato, faz parte do membro, é um dos membros do corpo de Cristo. E como membros do corpo, nós precisamos muito mais do que nos reunir, nós precisamos cultuar a Ele de verdade. E quando Jesus faz essa declaração, Ele diz: o reino de Deus está próximo. Ele estava exatamente anunciando, tudo aquilo que futuramente uma geração inteira iria viver, a manifestação do poder do reino de Deus. Então ele dizia: está próximo. Mas diga assim para quem está do seu lado: diga, o reino de Deus já não está mais próximo. Diga, ele está aqui. Ele já chegou. Ele faz parte da nossa vida. Diga, ele está dentro de você. Você pode aplaudir por isso? Glória a Deus. Mas Jesus falou sobre isso, anunciando o reino. E Jesus chamou pessoas, Ele chamou uma geração que pudesse fazer parte desse reino, que pudesse ser propagadores desse reino de justiça, um reino inabalável, um reino que não tem fim. Nós às vezes não conseguimos entender o que Deus fala quando o reino não tem fim. Nós não conseguimos às vezes compreender o que Deus fala quando Ele estabelece a extensão do reino. Quando eu olho para você, e quando eu vejo você reunido aqui conosco, eu consigo entender que o reino de Deus começou em você, e Ele está se alojando lá dentro da sua casa, dentro da sua família, na sua geração. Amém? Então, quando você chega em casa, você pode ter plena convicção de dizer: o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui. Vocês lembram quando Jesus foi até João? Jesus foi até João, e João apontou para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele falou sobre o reino de Jesus. Ele disse que o reino que estaria sendo estabelecido era um reino mais poderoso, porque seria um reino estabelecido no Espírito Santo e no fogo. Uma geração cheia do Espírito, uma geração cheia do fogo de Deus.
Nós temos orado nesse tempo para que Deus manifeste um pouco mais do poder do reino dele sobre a nossa geração. Sabe, eu tenho orado para que esse poder alcance a tua casa. E como nós cremos, eu acredito que quando você se move nesse poder, você estende esse reino onde você está. E vidas e mais vidas, elas são tocadas pela mesma glória, pelo mesmo poder, pelo mesmo Espírito. Nós temos uma unidade espiritual. Nós temos do mesmo Espírito. A Bíblia diz que todos nós recebemos do mesmo batismo. Nós servimos ao mesmo Senhor. Amém? Ou você serve um Senhor diferente do meu? Não. Servimos ao mesmo Senhor. Então Jesus, quando ele envia esses discípulos, ele faz duas declarações importantes. A primeira é essa que eu te falei: o reino de Deus está próximo. Depois ele diz: a seara, ela é o quê? Grande, mas são poucos os trabalhadores. Pergunte para essa pessoa: você entende que você é um canal para estender o reino até aqueles que ainda não conhecem a graça de Deus? Você já se colocou nessa posição? De repente você pode olhar e pode dizer assim: pastor, mas eu não tenho nenhuma função eclesiástica, eu não tenho nenhuma função ministerial, então eu acho que isso é responsabilidade dos pastores, dos líderes da igreja. Aponta o dedão, diga: essa responsabilidade é sua. Quantos acreditam que o reino está dentro de você? Quantos? Então, se o reino está dentro de você, para onde você vai, o que acontece? O que acontece? O reino vai? Onde você vai? O reino vai. Onde eu chego, o reino chega. Que reino é esse? É o reino de justiça, é o reino de poder. O reino inabalável. Aquele que foi a herança que Deus havia declarado, o trono de Davi que não teria fim. Agora presta atenção. Jesus ele fala e ele anuncia sobre esse reino dizendo assim: onde vocês chegarem, vocês vão fazer algo. Vocês vão curar os doentes que ali houverem e vocês vão anunciar que o reino de Deus está ali. Vocês vão realizar sinais. Vocês vão realizar prodígios. Vocês vão trazer o princípio base do meu reino. Vidas libertas. Vidas transformadas. Aonde você chegar. Sacode esse crente e diga: onde você tem chegado, os doentes estão ficando curados. Os oprimidos estão sendo libertos. Tem pessoas sendo transformadas. Diga assim: se não, o problema não está com o reino, o problema está na medida do reino que está operando em você. Porque a palavra de Deus ela é infalível, amém? Ela é imutável. A palavra de Deus, quando eu vivo ela pela fé, ela nunca, absolutamente nunca vai voltar vazia, sem cumprir o propósito para qual Deus, e eu que creio, envia uma palavra. Eu estava vendo a pastora Edna orando pela sua casa, amém? Eu sei que de repente você estava aqui falando: mas eu já tenho orado tanto pela minha família, eu já tenho orado tanto pela minha casa. Quando você crê que essa palavra, ela não volta vazia, sem cumprir o fim para qual nós estamos enviando, você está acreditando no poder da manifestação do reino de Deus para essa geração. Você pode aplaudir Jesus por isso? O poder da manifestação do reino de Deus. Segure a mão dessa pessoa que está do seu lado. Diga assim: você crê no poder do reino? Então diga assim: o que você mais precisa agora? Quais são os seus maiores anseios nessa noite? Diga assim: eu vou orar e Deus vai responder você. Deus vai responder a tua vida.
Deus vai responder o teu anseio. E você vai testemunhar do poder. Em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre cura. Pode vir aqui? Luciano, dá o seu testemunho. Me dá o microfone. Quantos conhecem o Luciano? Não sabe da história, né? É sempre eu pego de surpresa. Eu estava esse dia na minha casa, no culto de domingo, há 2 domingos atrás. 2 domingos atrás. E assim que eu cheguei em casa, ele tinha me mandado uma mensagem no Facebook, falando de um motivo que ele precisava de oração. E no domingo ele veio aqui, há 2 domingos atrás, e falou: pastor, eu preciso que ore por mim. Deixa ele falar que é melhor. Ele sabe mais do que eu. Aquele domingo que o pastor chegou de São Paulo, quem estava aqui viu que o pastor estava empolgado. Empolgado ou não são? E eu falei, poxa, eu vou perder isso? O pastor veio do congresso, eu estou aqui com o meu problema. Falei, eu não vou dar mole, eu vim aqui para buscar minha bênção, eu não vou perder minha bênção assim. E no fim do culto, eu queria fazer uma experiência diferente com Deus. Eu não queria só vir aqui e contar o testemunho. Eu queria a edificação para mim, para edificar a minha fé. Queria ter uma experiência, né? Uma experiência com Deus que é diferente. Chega um momento na nossa vida que às vezes a gente precisa de uma experiência. Diga assim, você precisa de experiência. É muito mais do que você sentar e assistir a um culto. É você entender que o poder do reino de Deus vai se manifestar em você, dentro de você, na tua vida, onde você for. Aí você pediu essa experiência. Isso. Eu lembro que ele veio aqui e falou, pastor, eu sei que o senhor já orou, mas eu quero viver uma experiência. Ele falou, eu preciso de uma cura num local específico, na minha perna. E não te mostrei. Não, eu falei, você pode me mostrar? Ele falou, não quero. Eu falei, mas você crê que Jesus pode te curar? Eu pedi para ele repetir algumas palavras, e aí fala aí. Aí eu não mostrei para o pastor, era um problema na minha perna, que eu tinha se machucado no meu trabalho. Minha perna estava muito inchada. Não curava? Não curava. Eu procurava médico, eu tinha plano de saúde, um melhor plano de saúde, vocês podem imaginar. E ninguém, médico me atendia, nenhum hospital me atendia. E eu vim aqui, eu falei, vou aproveitar esse momento, vou vir, vou receber. E não mostrei para o pastor, era eu e Deus, eu queria minha edificação. E o pastor orou, e eu falei, pastor, você orou, beleza, acabou, esquece, que agora é eu com Deus. Foi desse jeito. Eu ainda falei assim, me pede para orar e depois esquece. Eu falei, não, mas vai na fé, em nome de Jesus. Você vai dar esse testemunho. Falei assim. Você vai dar esse testemunho. Foi isso mesmo. E na segunda-feira eu acordei, eu estava de licença no meu trabalho e falei, opa, já estou curado, vou procurar o médico só para ouvir o médico falando, meu filho, o que você está fazendo aqui? Você já está curado? Só para eu ter essa experiência. Maluco, né? Mas mais maluquice que já tinha feito aqui no domingo, era só completar. Irmão, na segunda-feira eu fui em 4 hospitais para não conseguir falar com nenhum médico. E quando eu lá para as 4 horas da tarde, eu saí de casa umas 5, 7 horas da manhã, eu falei, caramba, Senhor, consegui ser atendido por ninguém, e agora? Como é que eu vou saber que eu estou sendo curado? Eu tinha que ouvir aquilo do médico. Aí eu lembrei daquele homem, quando no mar, quando Jesus chamou ele para caminhar sobre o mar, que Pedro, quando ele olhou para a tempestade, ele começou a afundar. Então foi a hora que eu parei e comecei a ver a dificuldade, que eu não conseguia ser atendido por nenhum médico. Falei, caramba, que burrice, né? O que eu estou fazendo aqui se eu já fui curado ontem? Peguei minha mãe, entrei no carro, falei, mãe, vamos jantar e vamos para casa que eu estou curado. E como é que tá a perna? Curado. Curado. Secou tudo? Secou tudo. Secou tudo, pessoal. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Mais forte. Jesus é aquele que cura. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Está feliz? Muito, muito feliz. Está há quanto tempo no Aviva? Sei lá, eu acho que um mês. Em uma semana eu vivi, quando eu vivi 4 anos em outro lugar. Glória a Deus. Aplauda de novo, né? Obrigado. Deus abençoe. É mais e mais, né? Se a gente começar a perguntar aqui, eu tenho certeza que nós teremos muito mais testemunhos.
Porque às vezes quando a gente ouve essa palavra dizendo assim, é chegado o reino de Deus, nós não conseguimos entender a dimensão e a extensão desse reino. Diga assim, você precisa crer na dimensão, no poder, na extensão desse reino. Jesus disse, onde vocês chegarem, diga, a paz seja com vocês. Onde você tem colocado a planta do teu pé, você tem dito assim, a paz seja nesse lugar. A paz seja nesse lugar. Eu e minha esposa fomos convidados para ir a um aniversário. Ela deve lembrar disso. E a festa estava rolando e tinha uma outra festa numa casa na frente. Então, de repente, assim que nós chegamos, começou uma confusão. E às vezes essas confusões, elas acabam em 10 minutos, né? Pessoal, meia hora, a confusão não acabou. Falei, Jesus, esse negócio é comigo. Esse negócio é comigo. Parecia que os demônios ficaram tudo alvoroçados ali naquele lugar. Eu falei com a minha esposa, eles estão alvoroçados, porque ele sentiu a presença do reino chegando nesse lugar. Sabe o que eu fiz? Já tinha uma plateia, o pessoal da festa que nós estávamos, tinha saído da festa e ficou lá fora. Eu falei, eu não posso deixar as pessoas ficar vendo uma cena dessa e como se fosse tudo natural. Então eu peguei meu carro, me desloquei, parei, em nome de Jesus. Acabou tudo agora. Todo mundo para dentro agora. Não quero confusão nenhuma. Sai em nome de Jesus. Se alguém sair daqui, vai se ver comigo. Aplauda Jesus. Queridos, a confusão parou na mesma hora. Falei, Jesus, é o poder do teu reino. Eu fiz igual Davi, pessoal. Você lembra quem que Davi fez? O exército de Israel estava sendo intimidado. Eles já tinham saído da posição de combate. Eles estavam com medo de avançar. Davi disse, quem é esse incircunciso filisteu para lutar contra o exército do Deus vivo? Diga assim, Deus está chamando você. Com essa fé, com essa dinâmica, com essa disposição de entender que o reino está dentro de você. Sabe, Ele quer usar você. Quando você chega na sua casa, que está tudo lá tumultuado, você faz o quê? Você, não aguento mais essa casa, eu não aguento mais essa família. Sabe, isso está uma porcaria. E tem gente que ainda diz assim, é maldição em cima de maldição. Né? Tem gente que fala isso. Meu filho não presta, a minha esposa não presta, o meu marido não presta. O patrão então nem se fala. Porque nós não entendemos, queridos, que nós temos o poder do reino. Aquilo que eu declaro faz o reino se estender até onde eu declarei, porque a palavra dele não pode voltar vazia. Você crê nisso? Então aplauda ele bem forte mais uma vez. Aquilo que eu declaro faz o reino se estender. Nós estávamos orando esses dias, eu vou contar isso para os pastores. A gente sempre ora para Deus fechar algumas obras de Satanás. Eles estavam tentando inaugurar uma obra de Satanás aqui na frente. E a gente começou a orar, eu falei com os pastores do nosso ministério, pastores, obreiros, vamos ficar em oração por esse tempo, um tempo de desafio. Quando foi na sexta-feira de madrugada, nós tivemos aqui o Espaço Mulher, e aí nós ficamos aqui porque minha esposa estava ajudando algumas coisas, organizando e tal, a gente saiu daqui, ia dar 1h da manhã. Quando foi por volta da 00:30, um casal veio aqui me chamar, exatamente o casal que estava recebendo esse trabalho na sua casa. Eles falaram assim, pastor, escuta o que nós estamos ouvindo. Aí estava lá, eu sou de Jesus,
Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Olha aí. A gente está ouvindo Lázaro direto. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu preciso ir na sua igreja. Pessoas que estavam recebendo o império das trevas me chamaram e disseram: eu preciso ir na sua igreja. Eu sou de Jesus. Você consegue entender esse tempo, queridos? Levanta a mão lá para a sua casa. Você pode ficar de pé para fazer essa oração comigo? Lembra que eu falei para você, aquilo que você declara é a extensão do reino de Deus. Você quer fazer o reino de Deus chegar em qualquer lugar? Diga assim: declare palavras de fé, palavras de vida, palavras de transformação. Lembra o que aquele centurião falou para Jesus? Manda apenas uma, o quê? Jesus falou assim: não, eu vou lá. Para você entender que a nossa ida, ou a nossa declaração, ela tem o mesmo poder. Jesus disse: eu vou lá. Aquele homem disse: não, eu não preciso que tu vá, porque eu sou homem, e eu tenho um governo sobre mim, e quando eu mando alguém vai, ele vai, quando eu mando alguém vir, ele tem que vir. Então, se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo vai ficar curado. Sabe qual é a identificação desse homem? Ele identificou o rei, dono do reino, que estava sendo implantado ali. Ele disse: eu tenho homens à minha disposição, e eu mando, eles têm que obedecer. O Senhor é o rei de tudo. Se o Senhor mandar uma palavra, tudo muda, tudo é transformado. Eu não sei se você crê tanto quanto eu, mas eu creio tanto que eu estou aqui nessa noite com você. Então eu quero que você levante a sua mão com muita fé. Você primeiro vai dizer assim: Pai, eu creio que a minha declaração de fé, a minha palavra de fé, estende o teu reino. E eu tomo posse de uma fé sobrenatural para estender o teu reino até a minha casa nessa hora. Portanto, eu rejeito qualquer palavra de maldição, qualquer obra da treva, qualquer arma forjada pelo império das trevas para danificar a minha casa e a minha família. E agora, como alguém que tem a extensão do reino de Deus dentro de si, eu declaro transformação na minha casa. Eu declaro paz na minha casa. Eu declaro milagre na minha casa. Eu declaro libertação na minha casa. Eu declaro pessoas salvas na minha casa. Eu declaro a prosperidade na minha casa. Eu declaro a tua bondade na minha casa. Eu declaro a extensão do reino também no meu trabalho, na universidade onde eu estudo, Pai, onde eu tenho andado, no bairro onde eu moro, eu declaro o poder do teu reino, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode dizer um amém? E aplaudi-lo de novo? Glória a Deus, glória a Deus.